Então, minha gente, nós vamos falar sobre o contexto do livro das Lamentações e temos vários autores aqui. Um deles é o José Luiz Sicre, do livro Introdução ao Antigo Testamento, em que ele fala aqui, né, sobre o contexto da incursão pela poesia em Israel. E aí ele até chega a falar aqui, né, sobre a poesia em Israel merece a atenção que lhe vamos dar, embora muito de sua beleza se perca nas traduções. E através dos profetas e dos sábios já entramos em contato com ela, mas agora nos dedicamos à criação estritamente poética, que em muitas ocasiões também nos ajuda na questão das preces. Infelizmente, estas páginas serão de caráter informativo, uma rápida visão de conjunto, mesmo incompleta. É impossível comentar uma por uma das páginas dessa produção tão abundante. Falta, por exemplo, uma das obras mais famosas, o Cântico dos Cânticos, deixei-o fora propositalmente. E é claro que a gente não vai falar sobre os livros poéticos, mas é porque também o material de Lamentações está incluído na área de poesia nesse livro de introdução ao Antigo Testamento. E aí ele chega a falar sobre a poesia em relação de Israel. Ele até chega a dizer aqui, né, que algumas composições breves, como o canto de guerra e de vingança de Lameque, lembra a questão de um homem me feriu e outro me pisou, e aí nisso eu matei, eu agredi, né? E se alguém seria punido por matar Caim, como eu sou descendente de Caim, alguém vai ser punido também muito mais por causa disso. Então tem pessoas que entendem que essa composição breve já é um prenúncio, né, de poesia. As súplicas em Números 10, versículo 35 e 36, o Cântico do Poço em Números 21, versículo 17 e 18, a bênção de Isaac em Gênesis 27, versículo 27 a 29, e o Canto dos Trovadores de Esbom em Números capítulo 21, versículo 27 a 30. E aí ele chega a dizer aqui que há outras composições mais amplas. O grande problema é datá-las e situá-las na antiguidade. A solução não é fácil e os autores discordam muito. Por exemplo, o capítulo 3 de Abacuque é considerado um dos fins do século X ou anterior a ele por vários autores, e no caso basta esse exemplo para se ter uma ideia de diversidade de opiniões, porque ele mostra que tem autores que defendem que é o século X, outros que defendem que é o século VI, né, ou entre 600 e 587. Basta esse exemplo para se ter uma ideia de diversidade de opiniões. Em linhas gerais, os autores de maior peso e que fizeram escola são Dunn e Albright. O primeiro tende a datar qualquer composição em tempos mais recentes. O segundo, baseando-se em análise de tipo gramatical, ortográfica, etc., se inclina mais para tempos mais antigos. Generalizando, podemos dizer que a batalha foi vencida por Albright. Talvez o único caso em que se tem uma unanimidade é o do Cântico de Débora, Juízes 5, que praticamente todos os autores costumam relacionar estreitamente com os fatos que narram. Também há um acordo bastante grande em considerar muito antigas as bênçãos de Jacó, Gênesis 49, o canto de Miriam, Gênesis 15, versículo 21, os oráculos de Balaão, em Números 23, e alguns salmos, como 29, 68 e 104. Ao falar da poesia mais antiga de Israel, parece obrigatório dedicar algumas linhas a seu primeiro grande poeta conhecido, o rei Davi. A tradição bíblica fala frequentemente de suas qualidades poéticas e musicais, como em 1º livro de Samuel, capítulo 16, versículo 15, e numerosos salmos lhes são atribuídos. Em hebraico geralmente está Mismor le Davi, né, que é salmo de Davi. E aí nesse caso a gente tem também
a questão, né, de ficar difícil indicar as composições que lhes são mais devidas. No caso dos Salmos, conta que a maioria não é dele, inclusive o 18. Oferece dificuldades para a datação. A opinião mais provável parece, né, que o Salmo é antigo, ou seja, o 18, mas sofreu numerosos retoques posteriores, de tal maneira que hoje em dia é impossível saber qual foi sua forma original. Não obstante, existe uma tendência a atribuir a Davi as duas elegias do segundo livro de Samuel. A primeira por motivo de morte de Saul e Jonatas, lembra quando tombaram os valentes? A segunda é dedicada ao general Abner. Quando Abner morre, Davi também faz uma poesia. A introdução à primeira delas diz que foi tirada do livro do Justo, citado também em Josué capítulo 10, versículo 13, o famoso texto sobre o sol que para. Isso nos levaria ao problema das duas coleções mais antigas de poemas, o livro do Justo e o livro das Guerras de Javé, Números 21, versículo 14, as quais Esfeld junta uma terceira, o livro de Cantos, citado somente na tradução grega dos 70, e no caso do primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 53, na versão grega. Embora a discussão sobre o tema seja muito forte, a única certeza é que se perderam todas as coleções. Provavelmente continham cânticos de vitórias, elegias e composições referentes ao culto e à religião. E aí, deixa eu ver aqui, em relação à questão dos poetas, né? Os poetas de Israel são anônimos, somente Davi é citado pelo nome e a eles são atribuídos todos os salmos. E fica até uma dica aqui, né? Não deixe de ler os versos finais do Cântico de Débora, contrapondo esplendidamente duas cenas: o assassinato de Sísera e a espera angustiada da mãe do capitão assassinado. Num dia de tormenta, com os trovões reboando nos ares, o vento açoitando as árvores e os raios cruzando os céus. Leia Salmo 29, lembrando que para um israelita o trovão é a voz do Senhor. Então a gente tem aqui um comentário, né, sobre as poesias mais antigas. Tem também a questão dos Salmos, né, em que ele fala sobre terminar, né, com a composição poética mais famosa de Israel, até porque todo mundo entende, né, que Salmo, que é o livro de poesia praticamente da Bíblia, e ele fala: eu começo com uma lembrança recente, primavera de 1990, estou em Jerusalém vendo um programa musical de televisão, um grupo de jovens sobe ao estrado, guitarra elétrica, violino, pandeiro, um conjunto moderno popular. Espero com humilde confiança não entender nada da letra, mas o verso inicial me parece conhecido. E aí, quando se fala sobre: se me esqueço de ti, Jerusalém, que minha mão direita fique paralítica. É a ideia central do Salmo 137. Todo mundo aqui já leu o Salmo 137, né? É um salmo um pouquinho polêmico, mas depois você pode até dar uma olhada se quiser. O grupo recém-chegado da Rússia canta com entusiasmo as palavras compostas 26 séculos depois, compostas 26 séculos antes por um judeu exilado. Eles não estão sentados à beira dos rios da Babilônia, mas sentiram durante anos as saudades de Sião, e não encontram palavras melhores para seus sentimentos exprimir que as do velho salmo. É a perene atualidade das canções, oração de Israel, obra culminante da piedade judaica, que os cristãos continuamos utilizando monotonamente e quase sem sentido em todas as nossas liturgias. Então, nós, por exemplo, vemos aqui, o que ele está dizendo? Que esses jovens, eles estão cantando, apesar de uma situação bastante moderna, uma música popular no contexto deles, que faz uma alusão a 26 séculos atrás, em relação à questão de eles ficaram tanto tempo longe de Jerusalém. Lembra da Rússia comunista, de vários problemas que eles passaram, né, por causa da fé deles, aquela coisa toda, e agora eles estão felizes por voltarem à sua terra. E aí,
uma outra situação, né, também o fato de os judeus ficarem praticamente peregrinando para tudo quanto é canto, até 1948, quando Oswaldo Aranha, né, na Organização das Nações Unidas, né, tem aquele papel importante na questão da criação do Estado de Israel, em que a gente tem a nação que está lá hoje. E aí a gente tem as poesias lá de trás, tem a poesia do Saltério, que é claro, não é o meu assunto aqui, isso daí foi com o Rodrigo Rossi que vocês tiveram, e vamos dar agora uma atenção aqui para o livro das Lamentações. Passamos aos primeiros anos do século VI, a queda de Jerusalém, o desaparecimento da monarquia, o incêndio do templo e de suas muralhas, o exílio, foram acontecimentos por demais trágicos, para que não deixassem profundas marcas nos contemporâneos desse fato. Aí, o livro das Lamentações, composto de 5 elegias, ou 4 elegias e uma oração, é que melhor conserva a profunda tristeza desta época. Não vamos esquecer, elegias por causa da questão de ser poesia, e oração porque os 4 primeiros capítulos, eles desenvolvem a poesia em 22 versos, pegando as 22 letras do alfabeto hebraico, sendo que o 5º capítulo tem 22 versículos, entretanto, não é numa sequência alfabética, entende? Porque antes é um acróstico, né? Um acróstico começa com Aleph, depois o Beit, depois o Gimel, depois o Dalet, depois o Re, o Vav e assim por diante. No caso do 5º capítulo, não tem, né, esse acróstico de começar com as letras hebraicas. E aí, a tradução dos 70 ou a Septuaginta e outras versões antigas as atribuem ao profeta Jeremias, mas a análise do conteúdo e da forma literária não confirma essa autoria, preferindo um autor ou autores desconhecidos. Discute-se também o lugar da composição, enquanto alguns autores as situam todas nas Palestinas, outros dão a ideia de que a primeira, segunda e quarta estão, deixa eu ver aqui, primeira, segunda e quarta composição estão na Babilônia, ficando só a terceira e a quinta na Palestina. E aí, quanto à data, a maioria dos comentaristas as relacionam com os acontecimentos do ano 586, embora Rudolf Weiser creem que a primeira é mais antiga, do tempo da deportação do ano de 597. E apesar da tragédia que os inspira, os autores não se deixam levar somente pela paixão, utilizam um artifício baseado nas 22 letras do alfabeto. Não sei se deu para perceber aqui que Sikli fala os autores. Percebeu? Bem sutil, mas é o seguinte, os autores. Então ele fala sobre, há uma linha que defende que é Jeremias, há uma linha que defende que não é Jeremias. E quando ele fala os autores, tudo indica que ele é da linha que entende que não é Jeremias. Continuando. E aí nisso, utiliza um artifício baseado nas 22 letras do alfabeto. Nos primeiros poemas encontramos 22 estrofes de 3 versos cada uma. O primeiro verso da primeira estrofe começa pela primeira letra do alfabeto, a Aleph. O primeiro verso da segunda estrofe pela segunda letra, o Bet. E assim sucessivamente, até completar as 22 letras. No terceiro poema, temos também 22 estrofes de 3 versos cada uma, mas neste caso, os 3 versos começam sempre pela mesma letra, em ordem rigorosa. O quarto poema é formado por 22 dísticos e o primeiro verso de cada dístico começa com a correspondente letra do alfabeto. O quinto poema segue em ordem alfabética, mas só contém 22 versos, recordando as 22 letras. Não começa com a letra, como a gente falou aqui. E aí, isso força bastante a composição. O autor não soube superar os escolhos do artifício, perde-se em repetições, frases convencionais alternadas com magníficos momentos de descrição e de lamentação. Para nosso gosto,
teria sido melhor concentrar e suprimir. Para o autor e seus leitores, tinha mais valor repassar todo o alfabeto de penas e desgraças, né, a fim de, como é que posso dizer, de se saciar ou de se satisfazer reiteradamente da dor pessoal e nacional, escutar ressonâncias de profetas e liturgias. E aí o Sicre, ele dá uma recomendação aqui: aconselha a leitura da Lamentação 5, em que a dor se une à confissão das culpas e à esperança de salvação. Então isso aqui é do material de José Luiz Sicre, que já foi. Vou pegar agora o material do Valtair Miranda, Fundamentos da Teologia Bíblica, onde ele fala sobre a teologia dos 5 rolos. A seção da Bíblia hebraica denominada 5 rolos possui 3 tipos de obras: Cântico dos Cânticos, Eclesiastes. Cântico dos Cânticos e Eclesiastes devem ser entendidos também como obras poéticas e poderiam ser bem discutidos juntos com Provérbios. Nasceram e se desenvolveram igualmente em torno do palácio de Israel. Ruth e Esther, por outro lado, podem ser lidos como obras narrativas e contam a história de 2 mulheres muito fortes. As 2 obras têm mulheres como heroínas dos livros que levam seu nome. Já Lamentações precisa ser lido como obra profética, ao lado dos demais textos proféticos da Bíblia hebraica. Tanto é assim que no arranjo do Antigo Testamento, Lamentações foi inserido logo após o livro do profeta Jeremias. E Lamentações trata de quê? Do pranto pela destruição. Apesar de Lamentações estar na seção dos rolos da Bíblia hebraica, seu contexto histórico é o quê? É a destruição de Jerusalém pelos babilônios. O grande problema dessa época era a autoestima do povo. Eles se sentiam miseráveis, condenados por Deus, sem templo, sem rei, sem nação. Olha a situação, né? Viviam de favor na terra, plantando e colhendo para os babilônios. Lamentações é um livro que nasceu nesse período, tempo de dores e de muito choro. É uma coleção de lamentos pela destruição de Jerusalém e do templo. Atribuída a Jeremias, representa mais choro do povo do que de um indivíduo apenas. E aí, no livro de Lamentações, a nação confessa seus pecados e reconhece seus erros. Mas agora, depois da catástrofe, só resta chorar e clamar por restauração. O livro justapõe um esmagador sentimento de perda pela destruição, lado a lado com uma inabalável admissão de que ela foi merecida, terminando com uma súplica por vingança contra aqueles que trouxeram o castigo. Então a gente observa aqui, né, nessa obra de Valtair Miranda, que o momento de Lamentações de Jeremias é o momento do tipo, eu estou tendo o que eu mereci. A linha de pensamento deles, para mim, não difere em nada, não. Uhum. Porque ele está vendo que o povo errou. Uhum. E a mesma situação do profeta também errou também. Agora, por que o povo vai atrás de um profeta desse tipo, não se aprofunda mais na época, no pensamento deles lá? Hoje é assim? Não sabia não. Tem gente que vai atrás de uma mensagem adocicada. Desse jeito, né? E aí é importante a gente lembrar, não sei se vocês lembram, né, de Provérbios 21, versículo 2: ao homem seu caminho reto lhe parece. Já viu aquela pessoa que ela está com uma determinada situação difícil e ela vai pedir conselho para quem? Para aquela pessoa que ela já sabe que vai falar um negócio que vai concordar com ela. Imagina, eu tenho um problema com a Patrícia, mas aí eu vou chegar e eu vou falar, né, com o Fernando, sabendo que o Fernando vai falar assim: pô, Roberto, é o seguinte, gosto de você pra caramba, mas tu tá errado. Eu já conheço o Fernando, eu sei que o Fernando vai falar isso, então não vou.
Mas aí o que acontece? Eu vou no Gilson, que o Gilson vai, não, ô Bela, olha só. Mas não esquenta não, pode ser problemática mesmo, não sei o que. Aí eu fico alimentando o negócio. Deu para entender como é que é a coisa? Assim, as pessoas, assim, elas têm essa tendência. E não seria diferente com os pregadores. Se o pregador está pisando no meu calo, eu vou tentar fazer o quê? Desqualificá-lo. Vou desqualificar, né? Foi o que fizeram com Jeremias. Foi o que fizeram com os outros profetas. Lembra da parábola da vinha? Quando a gente tem aquela situação que o senhor da vinha manda os funcionários, e aí nisso que ele manda os funcionários são espancados. E aí ele fala assim, vou mandar o meu filho, porque o meu filho eles ainda vão ter um pouquinho de sensibilidade, e mata o filho. Quem são os funcionários? Os profetas. Quem é o filho? Jesus. E o Novo Testamento deixa claro que é o seguinte, olha, vocês falam mal do pessoal lá que maltratava os profetas, mas se os profetas eles estivessem aqui, vocês fariam a mesma coisa. A prova cabal disso é o modo que vocês trataram o Filho de Deus. Trazendo para o nosso contexto, não seria diferente. As pessoas não gostam de ser contrariadas. Não vou muito longe. Meu filho, 80 centímetros, quando ele é contrariado, olha assim dentro da minha cara, vai virar Hulk. Uma, entendeu? 80 centímetros, e aí? Já fica furioso. Deu para entender? Então, aí você olha, se 80 centímetros, não tem nem 2 anos, é desse jeito, o que eu vou esperar de um cara de 30 anos? Quando eu contrariar esse cara? Então, é o preço. Mas eu posso começar a falar aquele monte de coisa boa, né? Então, todo mundo fica calmo. Claro, quem não quer escutar? Deus está vendo suas lágrimas. Todo mundo quer escutar isso. Essa parte é boa. Agora, a outra parte é complicada. Confesse os meus pecados, que talvez... Deus está vendo que você quase não separa tempo para o seu filho, irmão. Talvez. Aí, não, mas Deus sabe também como é que é a minha luta, como é que é a minha vida. O que Deus falou para dizer foi isso. Quem quer escutar isso? Não quer. Entende? Assim, a gente quer escutar um negócio que seja legal pra gente. Não era diferente com essas pessoas lá de trás. Entende? É como, por exemplo, quando eu voltei do culto, né? Estou eu vindo no meu carro, tranquilo. O bebê já está começando a morgar assim, né? Tal, aquela coisa toda. Né, ele não dorme em casa, mas no carro. E aí nisso a gente está vindo lá. E a Gisélia, filho, você pode pregar menos de 1 hora. Tenta pelo menos uns 40 minutos. Não sei o que lá. Eu falei, tá bom, eu vou ver. Mas por dentro eu não estava gostando. Entende? E eu não tenho nada a ver com Deus. Isso é a minha característica, não é Deus. Entende como é que é o negócio? Porque é o seguinte, Deus pode usar o pregador em 15 minutos, em 10 minutos, em 5 minutos, em 20 minutos, em meia hora. Tá dando para entender? Eu sei que Deus me usa, mas eu sei que Deus poderia me usar com menos tempo. Entende? Eu não estou dizendo que assim, pregação tem que ser 20 minutos. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que é o seguinte. Ela falou comigo algo interessante em relação ao seguinte. Se o culto, que nem o Jefferson, ele viu a gravação do culto, né? Ele falou, né? O culto era coisa de mais ou menos 1h30, 1h50, 1h50, não foi? 1h58. Então, 1h58 e só 1h20 foi a pregação do pastor, né? Sentiu? Ele falou que não ouviu a pregação toda, mas ele conseguiu controlar de que tempo eu pego, de que tempo, ou seja, ele foi clicando, entendeu? Porque para ele saber que hora que eu paro de pregar, que hora que eu começo, né? Então, aí por exemplo, observa bem, nessa brincadeira, tecnicamente falando, a gente corre o risco de quê? Distrair a pessoa, que a pessoa se detém no horário, em vez de se deter no conteúdo. E não meça as outras pessoas por você. Você é um cara crente. Eu acho meio brabo, mas crente. Entendeu? Não, Fernando é. Quando o senhor usou uma varoa para falar do amor dele para mim, foi dessa maneira. Não, Deus me deu uma visão assim, ó. Você saindo com o carro da garagem, um ônibus batia no carro e você morria, sem sangrar. Eu via
teu pai, tua mãe, teu irmão chorando e você morto ali sem sangrar. Aí eu falo assim, senhor, não, ele não, o carro dele não é azul, o carro dele é verde. É ele, vai e avisa. Aí ela tornou a falar, é ele, vai e avisa. Na terceira vez ele falou assim, o Espírito Santo falou assim com ela, se o sangue do justo for derramado, Ezequiel 30, se for derramado, virá sobre você, algo assim. Só que ela ficou um ano para me entregar essa profecia e não me achava. Aí quando você trocou de carro? Tinha que trocar de carro, eu não sabia. Eu estava na situação lá no quartel da Marinha, lá assisti a pregação lá no Abílio Lopes, estava assim sentado, então ela começou a falar do amor de Deus para mim na pregação. Ela falou assim, não, eu estou sem óculos, porque lá teu carro teu carro sempre brilhou muito. Que cor é aquela, hein? Aí quando eu falei azul, ela estava assim sentada, ela caiu para trás. Ela caiu para trás, o que foi? Levantei ela e uma outra menina do lado. Porque ela viu que batia com o que Deus mostrou. Aí foi quando ela falou, quando acabou de falar isso aí, veio um negócio assim, ó, bateu no meu peito assim. Aí eu comecei a chorar sem querer, queria parar e não conseguia. Sem ela ter falado ainda. Vai entender Deus aí. Ah, foi na batida, aí eu olhei para ele, pela misericórdia. Então teve a batida? Não teve batida. Ah, não teve. Não teve, deu livramento, né? Você se desfez do carro? Não, o carro continuei com ele ainda. Eu fiquei com esse carro 20... Desculpa, estou tentando entender, ela está rindo. 23 anos com esse carro ainda, 23 a 27 anos, nem me lembro. Poxa aí, se a irmã me revela um negócio desse, eu vendo o carro no dia seguinte. Aí nesse caso. Então. Aí você vai querer fazer igual o rei que trocou de lugar por... Rapaz, aquele é forte, né? Aquele é forte. E detalhe, o escritor deixa claro, o arqueiro atirou a esmo. Não pode falar a palavra atirar não, né? O Janildo vai perguntar se tem bala, né? Então, tinha bala na Bíblia? Mas, meu Deus, só porque atirou é bala, gente? Então, vamos lá. Agora, né, nós vamos pegar aqui o livro de Cláudio Francisco, da antiga editora Juerp, e falar um pouquinho, né, sobre o comentário dele. Na Bíblia hebraica, este livro aparece entre os escritos, na Septuaginta, lembra? Torá, né, lei, profetas escritos. Não é que nem o nosso caso, que tem Pentateuco, histórico, poético, profético, profeta menor, né, essas coisas assim. E aí nisso, na Bíblia hebraica, este livro aparece, deixa eu clicar aqui, e aí nisso, na Bíblia hebraica, aparece entre os escritos, mas na Septuaginta, siríaca e vulgata, aparece com o livro de Jeremias. A tradição une suas palavras com a tradição que une suas palavras com as do profeta é antiga. A Septuaginta fazendo a declaração de que ele escreveu as Lamentações. Nos dias presentes, os estudiosos, um pouco relutantes, já sabiam que ia ser, né? Então, os estudiosos são um pouco relutantes em atribuir o trabalho a Jeremias, especialmente por causa da estrutura artificial da poesia. A poesia de Jeremias era espontânea, e a gente vê que essa daqui, né, tem aquela questão do alfabeto hebraico e assim por diante. E aí, esta é artificial. Existem 5 poemas no livro, correspondendo aos 5 capítulos. Os primeiros 4 são poemas alfabéticos, sendo o terceiro um acróstico tríplice. Cada uma das 5 elegias trata do cativeiro de Sião. Há considerável variedade na monotonia da aflição. As curtas linhas do capítulo 5 marcam um contraste entre as linhas maiores dos capítulos 2º e 4º. A cativa Sião, embora clamando que sua tristeza é sem paralelo, capítulo 1, versículo 12, ainda reconhece a perfeita justiça de Yahvé em seu destino, versículo 18. Enquanto o poeta algumas vezes mergulha em desespero, capítulo 5, versículo 22, ele também se conforta com os pensamentos da bondade e fidelidade de Deus, né? A fidelidade de Yahvé, capítulo 3, versículo 21 a 39. Então, no caso de Clyde, a autoria é de Jeremias, e o argumento para provar seria o fato de já estar na Septuaginta, que é bastante antiga, mais antiga do que os estudiosos de então. E aí, pegando o livro A Formação
do Antigo Testamento, de Rolf Rendorf, a gente tem aqui ele dizendo na página 34: ao lado dos salmos, através dos quais a pessoa piedosa do Antigo Testamento rendia louvores a Deus, temos um número considerável de lamentações. E por meio dessas lamentações, né, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, peraí, só um instantinho, por gentileza. Profeta, eu ia pegar um negócio aqui, deixa eu olhar aqui. Poéticos, proféticos. Deixa eu ver aqui. Peraí. Salmo, sabedoria de Salomão. Provérbios. Peguei a página 33, mas isso, na página 39, perdão, eu estava lendo errado. Então, vamos lá. Na terceira parte do Antigo Testamento, lembra? Lei, profetas, né, e escritos. Na terceira parte do Antigo Testamento hebraico, os escritos restantes, segue-se depois de 3 grandes livros, Jó, Salmos e Provérbios, uma coleção de 5 escritos menores, Ruth, Cantares, Eclesiastes, Lamentações e Esther. Estão reunidos sob a denominação de rolos, ou megliote, né? Pois representam rolos de festas que eram lidos por ocasião das 5 principais festas judaicas. Ruth por ocasião da festa das semanas, ou seja, a festa da colheita. Cantares por ocasião da Páscoa judaica. Eclesiastes por ocasião da festa dos tabernáculos. Lamentações por ocasião do jejum, observado em memória à destruição de Jerusalém, e o livro de Esther por ocasião da festa do Purim. Quanto ao conteúdo, deixa eu ver aqui, estes 5 livros menores são de espécie muito diferente. Já vimos que o Eclesiastes é um rebento tardio na árvore da literatura sapiencial, que está em contradição com a tradição, sem, no entanto, poder separar-se dela. A gente vai perceber, tem até um livro do Ed Renick que fala sobre o livro mais mal-humorado da Bíblia, né? Porque, por exemplo, mais mal-humorado da Bíblia. Eu confesso que assim, eu já falei isso algumas vezes, né? Que assim, se tem um livro que para mim seria mais confortável se ele não existisse, é Eclesiastes. Porque Eclesiastes fala da vida como ela é. Por exemplo, você pega Deuteronômio 28, você vê o seguinte: se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, vai ser tudo maravilhoso. Aí você vê lá em Eclesiastes, tudo sucede igualmente a todos. Você é crente? Você é feiticeiro? Você é ateu? Tudo acontece igualmente a todos. Em Deuteronômio 28 já é o seguinte: se tu está com dificuldade é porque você fez alguma coisa errada. E se ele está com tudo bacana, é porque ele é muito abençoado. Então você percebe que assim, é um pensamento tardio na teologia de Israel. Ou seja, é como se lá em Deuteronômio 28 a gente tivesse na infância da teologia. Em Eclesiastes a gente já tivesse na maturidade. Por exemplo, vou pegar o meu trato com o meu filho mesmo. Se ele faz uma besteira, não adianta ter muito discurso com ele. Não adianta. Tá entendendo? Não faz. Passa daqui, moleque. Ele vai correndo para a mãe. Aí nesse caso, então, ela tira a mão daí, tira a mão da boca. Mais ou menos assim, é sentença curta. Lá na frente não.
cara, senta aí, a situação é essa, essa e essa. Pô, qual é? É outra situação. Mais velho, aí é o contrário, é ele que vai me procurar para a gente trocar uma ideia, até porque quem tem filho barbado é gato, não sou eu que vou ficar atrás dele, né? Mãe não, né? Mãe toma conta de filho de 40 anos como se ele tivesse 15. Agora, por exemplo, não vou pegar esse caminho. Não, mas você está rindo? Às vezes você vai ver uns pedidos de oração. Quero pedir oração pelo meu filho. Ah, pois não, o que está acontecendo? Não, porque ele chega tarde em casa, é mulher, é não sei o que. Aí tu pensa assim, deve ter uns 18 anos. Quando o cara está com uns 55, aí tu olha assim, meu Deus, mas vai entender. Deixa pra lá. Mãe é mãe. Né? Quase que eu uso a música do Bussum daqui, mas deixa pra lá. E aí nesse caso, diante disso daí, a gente, por exemplo, vai observar que em Eclesiastes a gente já está numa teologia, mas assim, a gente já viu muita coisa ruim acontecer com gente boa. E aí nisso, olha, tudo sucede igualmente a todos. A situação é essa, né? De vez em quando vem a tragédia, pega a gente como numa rede, pesca a gente, do nada, acabou, quando vai ver, aconteceu, perdão. E aí você percebe até que nos dias de Jesus, Senhor, quem pecou? Ele ou os pais dele? Jesus não está dizendo que o cara não tinha pecado, ele não está dizendo que os pais do cara não tinham pecado. Jesus está deixando claro que ele não está cego porque fez alguma coisa errada, mais errada do que os que estão enxergando. Entende? Porque o raciocínio que se tem é o quê? O cara é um amaldiçoado porque os pais fizeram alguma coisa errada e estão no castigo. Ou ele é gente ruim e Deus sabia que ele já ia ser gente ruim, e aí já botou ele cego logo antes dele nascer. E aí o que acontece? Jesus deixa claro, não foi isso. Ou vocês acham que aquele pessoal que a torre caiu e os matou, eles tinham mais pecado do que vocês? Então, deixando claro que é o seguinte, gente morre e torres caem. Coisas da vida, né? Lembrou. E entendeu? Aí nesse caso, né, eu não sei se dá para a gente perceber que assim, o livro de Eclesiastes, ele não é aquele livro assim de você trazer aquele sermão de a pessoa sair do culto assim animada, como assim, vai dar tudo certo, pode vir os amalequitas, eu vou fazer acontecer. E não, é do tipo, se tudo desse, como é que se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, o cara sai mais ou menos assim, entendeu? Ou seja, pode dar tudo certo, mas pode dar tudo errado, mas Deus está comigo. Então você percebe que assim, enquanto a fé lá no início de Israel, embora Noemi, ela está na teologia antiga. Por quê? Porque ela fala assim, Deus me deixou desse jeito, tá entendendo? Pode me chamar de Mário, eu estou amarga nesse negócio aí, entende? Jó está fazendo a transição, tanto que os amigos de Jó falam o quê? Jó, chega aí, no pé do ouvido, conta logo, o que você fez? Não tem como alguém estar passando essa desgraça toda sem ter feito nada errado. E a gente sabe o que aconteceu com Jó é por causa de um tal de Satanás. Mas nem Jó soube, porque Deus não contou. Pelo contrário, Deus ainda falou o seguinte, quem é você para me pedir satisfação? Ou seja, Jó não ficou sabendo, mas continuou acreditando mesmo sem entender. Então você percebe que assim, na própria Bíblia você verifica que há uma evolução de compreensão teológica, há um caminhar de compreensão sobre o sagrado. Não é aquela coisa assim, lembra, a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana, não é aquela coisa de assim, tá todo mundo, né, tá todo mundo numa mesma visão o tempo todo. Não, há um desenvolver, há um crescimento, há um caminhar, né, até que a gente percebe que é o seguinte, olha, a vida é assim. A diferença é que assim, qual auditório vai ser maior? Aquele que prega aquela teologia mais na infância, da jujuba, do doce de leite, do churro recheado, ou aquela teologia do brócolis, tá entendendo? Do frango grelhado, da cenoura refogada. Tá dando para entender? Então, é um tipo de situação que assim, a gente come besteira porque a gente é burro, mas a gente sabe que não devia.
A criança não, a criança vai pelo paladar. Dá para entender? Então, essa é a questão do livro de Eclesiastes, que, como eu disse, eu preferia que ele não existisse. Pode me julgar, gente, pode me criticar, mas assim, é um livro que assim, ele fala uma coisa que é o seguinte: caramba, eu já sei que é assim, mas eu queria tanto que fosse diferente, né? Eu queria que de repente meu pastor botasse a mão assim na minha cabeça, fizesse um pá e tudo mudasse. Eu queria um negócio desse, eu queria. Tá dando para entender? Eu queria chegar, orar e falar assim: Senhor, eu não aguento mais isso. E Deus: tudo bem, meu servo. Eu queria que fosse assim. Entende? Às vezes vai ser? Vai. Mas não é todo dia. Não é todo dia que você vai comer bife com batata frita. Vai ter que ter o dia do inhame cozido. Vai ter que ter esse dia da alface, da chicória. Tu tá entendendo? Tem que ter. Porque se você ficar só no bife com batata frita, filho, vai ficar ruim, e vai ficar ruim para tua saúde. Vai viver de milkshake todo dia? Uma hora o teu organismo vai. Você tem que comer outras coisas que a língua não está muito familiarizada hoje em dia, né? Mas você precisa, né? E aí nesse caso, continuando aqui por causa do nosso horário, a gente observa aqui, né, que deixa eu ver, isso, eu tinha me perdido aqui, e a gente observa, né, que as Lamentações são uma coleção de 5 poemas independentes que lamentam todos eles, que lamentam todos eles o destino de Jerusalém em 598 ou 587 a.C. O capítulo 3 revela o estilo da lamentação individual, como a conhecemos nos Salmos. O salmista se entrega inteiramente ao lamento, mas também sabe que a bondade e a fidelidade de Deus ainda não tem fim, renovam-se a cada manhã. Igualmente, a lamentação do povo, no capítulo 5, termina com uma súplica confiante ao Deus que reina em trono eterno. Os capítulos restantes descrevem a catástrofe na forma de uma canção fúnebre, que aqui, como acontece ainda outras vezes no Antigo Testamento, é transferida para o plano dos acontecimentos políticos. Então a gente percebe que assim, olha, nossos governantes pegaram uma estrada que não deviam, e o povo foi junto. E a parte pior é que o aparelho religioso estava fechado com o aparelho político. Então aí onde entra a questão, né, assim, de você olhar, né, para o contexto que a gente vive e verificar que assim, olha, era para ser diferente, mas vocês escolheram esse caminho. Não foi falta de profecia, mas também, infelizmente, deram preferência a mensagens mais adocicadas. E aí, para a gente encerrar, vou pegar um pouquinho aqui do Dicionário Bíblico Vida Nova, de Derek Williams, né, para fazer o desfecho aqui, de um modo resumido, do livro das Lamentações. Bem, Lamentações de Jeremias. Conteúdo e estrutura. Os capítulos 1 a 4 são poemas acrósticos. De 1 a 3 contém 66 versos cada um, e o capítulo 4 contém 44. O capítulo 3 é digno de nota porque cada uma das 22 letras hebraicas é usada para 3 versos de uma linha sucessivos. O padrão alfabético é em geral uma ajuda à memória, mas neste caso o estilo cuidadosamente trabalhado e altamente artificial também tem o propósito de falar aos olhos, bem como aos ouvidos, de transmitir uma ideia, não somente um sentimento. Expressa com dignidade um pesar desesperado. O capítulo 3 é um lamento individual mais do que um cântico fúnebre, embora o autor fale em nome da nação, e o cântico 5, um estilo diferente, assemelha-se muito aos salmos de lamentação da comunidade. E é bom a gente lembrar o seguinte, que quando a gente pega a questão do alfabeto, é que assim, o povo foi desgraçado de A a Z. Todo tipo de desgraça de A a Z aconteceu com o povo
por causa da desobediência. Entende? Né? Então, aí eu lembro, né, de Sérgio Lopes, né? Ó Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó, né? E aí, continuando, a autoria e data. Tradicionalmente, a autoria tem sido atribuída a Jeremias, embora o livro seja anônimo, por causa da semelhança de temperamento e da crença referente ao juízo divino de Jerusalém. Entretanto, alguns estudiosos consideram que as diferenças de estilo e as possíveis diferenças de atitude para com o Egito, no capítulo 4, 17, conferir com o capítulo 37, versículo 5 em diante, e para com Zedequias, capítulo 4, 20, conferir com 24, versículo 8, excluem Jeremias. Os argumentos são inconclusivos. Nenhuma parte do livro precisa ser datada mais tarde do que o retorno do exílio em 538 a.C. Mensagem e relevância. Continua a ênfase do profeta de que Deus destruiu Jerusalém a fim de castigar o pecado do povo. Capítulo 1, versículo 18. Um profundo senso de culpa permeia o livro. O quadro da ira de Deus faz de Lamentações uma fonte essencial para estudar esse aspecto da natureza divina. Contudo, um Deus que guarda o pacto também dá motivos para a esperança. O sofrimento pode ser educativo e relacionado com a bondade de Deus. E aí, como por exemplo, se você observar, bom seria que coisas ruins não acontecessem nas nossas vidas. Bom seria que a gente não precisasse ter levado uma coça ou um pescotapa quando a gente era pequeno, né? Então, eu experimentei o cinto, que meu pai chamava de correia, né? Minha mãe chamava de cinto. Eu experimentei a maldita da sandália Carina. Aquilo ali foi produzido made in Satanás. E aí, nesse caso, eu apanhei de Havaiana também, tamanco, deixa eu ver, vara de goiaba. Não conhecia de marmelo. Eu só ouvi de falar. Minha avó que falava de vara de marmelo. Eu ainda vou bater nesse menino com vara de marmelo, né? Não, eu nunca cheguei a ficar com um vergão desse jeito, não. Aí, nesse caso, eu achava que era, né, eu achava que minha vida era sofrida, mas o filho da minha vizinha apanhava com tábua de caixote, né, com prego e tudo, se fosse o caso. A Toinha, falecida mãe dele, era desse jeito. Quando ia bater, era qualquer coisa, né? A única vez que eu apanhei com madeira, eu já estava na casa dos 20 anos, né? Eu fui gritar com a minha mãe, vai gritar com as tuas negas. A concordância estava errada mesmo. Tuas negas, falou errado. E aí nisso pegou o cabo de vassoura, sentou em mim, nunca mais gritei. Fiquei dos 20 aos 23, pianinho até casar. E nesse caso, então, por exemplo, bom seria que a gente não passasse por isso, né? Até usando o raciocínio de hoje, né? Eu não sou psicólogo nem pedagogo, mas o pensamento de hoje é diferente. Mas assim, observa bem, a tomada continua do mesmo jeito dando choque, e a tomada não vai dosar o tipo de sofrimento que vai causar no meu filho, né? Então o cachorro continua mordendo, ele não vai dosar o tipo de mordida que vai dar no meu filho. Carro continua atropelando, e dependendo de como o cara vier, ele não vai dosar, porque vai ter uma criança ali. Ou seja, a água quente no fogo, meu filho adora o fogão, acho que é porque acha a cor bonita. Aí mesmo que não tenha nada no fogão, quando ele vem eu tiro a mão daí, sai daí, e o barulhinho é maneiro mesmo. Mas assim, eu sei que, imagina, o negócio está quente, ele puxa, se queima, então eu já tenho que brigar com ele desde antes. Ele sabe? Não, para ele eu só estou brigando, para ele eu estou sendo chato, para ele eu estou tirando a alegria dele, mas eu estou vendo lá na frente. Aí o que acontece? No passado a gente tinha o medo da coça. A geração de hoje não tem o medo da coça. Só que a energia elétrica continua dando choque, o cachorro continua mordendo, o carro continua atropelando, tá entendendo? Água quente continua queimando as crianças, né? Pedófilo continua dando doce envenenado para levar e raptar a criança.
E eu aprendi que é o seguinte: não recebe nada de ninguém. E o meu medo não era de pedófilo, o meu medo era da coça. Não atravessa a rua tal. O meu medo não era ser atropelado, o meu medo era coça. Então, Deus tem um jeito duro de lidar com o povo de Israel, mas esse modo duro de lidar é o modo pedagógico. Vamos pensar no trânsito aqui. Era para você respeitar o limite de velocidade pela simples questão da sua vida. Mas quando você mais respeita? Quando tem a possibilidade da multa. Minha vida é muito mais importante do que 100, 200, 300, 400, 500 reais. Mas eu me preocupo mais com isso do que com a minha vida. Entende como é que assim, infelizmente, vamos pensar nas bênçãos e maldições do capítulo 28 de Deuteronômio. Tem muito mais maldição do que bênção. Por quê? O cara ele não é estimulado só pelas coisas boas que virão, mas ele é de alguma forma assustado pelas coisas ruins que virão. Vamos pensar, por exemplo, no Di menor, né? Quando ele se mete com a gente e quando ele se mete com o crime. Como ele sabe que lá no crime não tem esse negócio de Di menor, ele respeita a regra, ele obedece, ele atende. Mas onde ele sabe que ele é visto como alguém que está em formação, impulsivo, aí ele faz o que a gente vê aí. Então não sei se dá para perceber que assim, a consciência de que vai dar ruim é um susto que dá na gente. Quando você, por exemplo, pega o maço de cigarro e vê fumar, acontece isso, 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 você vê aquela foto, aquilo choca. Bota aquela mesma fotografia na garrafa de cerveja, bota aquela fotografia na garrafa de Coca-Cola, bota aquela fotografia, né, no pacote de batata, esqueci o nome, aquela da gordura trans, é batata alguma coisa, esqueci agora. Mas assim, bota essas coisas assim, dizendo: olha o que vai acontecer com você se você comer isso, beber isso, igual como bota se você fumar isso. Aqui, ó, a gente fica com medo. Todo mundo fala de bandido, mas na encolha, porque sabe que se falar alto vai dar ruim. Deu para entender? Então essa preocupação de que algo pode dar errado é como, por exemplo, olha o curso na igreja que ninguém paga, a maioria das pessoas não valorizam. Agora bota o curso pagando, bota a nota, reprova ou não reprova, e se ficar reprovado não vai poder trabalhar em tal área. Infelizmente essa é a questão. Talvez por isso que os crentes do passado, que não podia bater palma, não podia botar bermuda, não podia jogar bola, não podia, estavam lá firme e forte. Os de hoje podem botar bermuda, piercing, tatuagem, pintar cabelo de verde e tal, e tá sempre... Não é que acontece no teu ministério deve acontecer, claro, com aquela calça vermelha igual, né, que a Rita bota. Pastor, eu vou tocar um louvor aqui, imagina um rapazão de 2 metros com aquela calça vermelha, eu quero conhecer Jesus, isso é no teu ministério, cabelo verde. Então acontece, pode tudo isso, e o povo está desanimado com a igreja. No nosso tempo não podia nada, e a gente estava lá. Então entende como é que a dificuldade é pedagógica? Você tem medo de perder dinheiro porque você sabe como é que é para você ganhar. Agora quem não sabe como é para ganhar, perder tanto faz, tanto fez. Daí por isso que muitos herdeiros levam à falência um império que demorou anos para ser construído. Podemos encerrar? Então, Lamentações é um negócio triste, mas a tristeza ela é importante. Mesmo que a gente viva numa época, né, que eu só quero ser feliz e andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Tristeza faz parte da vida. Por isso que Deus deu a gente essa capacidade de ficar triste. Quando eu fico triste, eu penso assim: como é que eu faço para sair disso? E como é que eu faço para não entrar de novo? Se não existisse a tristeza, é como a questão da dor. Você bate, sente a dor, você vai ficar mais atento para não bater. Lembra do meu filho aqui, quando ele pegou, foi a caneta do Luiz Cláudio, não foi, Luiz Cláudio? Pegou a caneta, aí começou a querer, assim, ele é igual um ratinho, né? Ele começa a fugir. Aí nisso, ele pegou a cadeira do Luiz Cláudio, mas como tem a carteira aqui, aí ele bateu a cabeça aqui, bateu a cabeça ali, bateu a cabeça lá. Na quarta ele já não bateu mais a cabeça, ele já foi esquivando. Não, ninguém ensinou isso. O que ele aprendeu? A dor.
Se não fosse a dor, ele não esquivaria. Mas a dor fez um garoto que na época acho que devia ter 1 ano e 6 meses, né, ou 1 ano e 7 meses. A dor fez um cara com menos de 80 centímetros afastado. Eu tenho que me afastar do mal, eu tenho que me desviar desse problema. Isso aqui não é uma boa. Agora a nossa sociedade não quer dor e não quer sofrimento. Azar, né? E a minha maior tristeza é essa. Os crentes estão assim também. Os crentes só querem ouvir uma coisa boa, sendo que a repreensão pode ser uma coisa boa, assim como a sandália da mamãe, a vara da mamãe, o cinto do papai. Ah, esqueci, bolo na mão também. Eu tinha várias modalidades. E meu pai era democrático. Ele perguntava: você quer apanhar como? Com o quê? Grande abraço, boa noite. A minha mãe me perguntava quem apanhar com quem não, eu fiz a porrada. Aí o que acontece? Pra gente ficar ligado nisso aí, né, gente? Que assim, hoje, não vamos fazer isso porque senão o pessoal vai ficar traumatizado. Eu tô cheio de trauma, mas tô com 45 anos. Não morri com 20.